Bom, a gente consome o carboidrato, vamos pegar o amido lá, você comeu o pão tem amido, esse amido é quebrado em moléculas de glicose, a glicose vai ser absorvida, uma parte dessa glicose a glicose vai seguir pela veia porta hepática, lá no fígado, parte da glicose é utilizada já pelas células do fígado como fonte de energia, uma parte é retida como glicogênio, e uma parte até pode ser direcionada para virar gordura, lipogênese. Aí vai depender de quanto carboidrato a pessoa comeu na refeição. De qualquer forma, o fato do carboidrato em algum momento ele virar gordura não quer dizer que a pessoa vai acumular gordura só por causa disso, né? Mas enfim, depois eu vou falar mais sobre isso. Então, a glicólise é o processo do corpo usar o carboidrato como fonte de energia, né? Então é a degradação da glicose. Então essa glicose que está circulando no sangue, né? Essa glicose, deixa eu diminuir aqui, ó. Essa glicose está circulando no sangue, ela vai entrar dentro das células. Vamos supor que essa célula aqui é a fibra muscular. Então essa fibra muscular tem um núcleo aqui, onde está o DNA. E a glicose, para ela entrar dentro da célula, ela precisa de um transportador. Uma proteína transportadora. Que proteína é essa? Isso, GLUT4. Mas esse GLUT4 aqui, para ele trazer a glicose para dentro da célula, ele precisa receber uma sinalização. Essa sinalização vem de quem? Vem de um hormônio. Que hormônio é esse? Qual hormônio aqui? Insulina. Então a insulina, que vai ser liberada pelo pâncreas, vai atuar aqui na fibra muscular, num receptor de membrana, e vai ativar aqui várias enzimas, né? A gente não precisa aqui decorar, né? E isso vai fazer com que algumas vesículas que tem aqui dentro, a gente chama, que armazenam o GLUT4, liberem o GLUT4. O GLUT4, então, deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Esse GLUT4 aqui, ele vai até a superfície da membrana e vai trazer a glicose para dentro. Então, o GLUT4 é uma proteína transportadora de glicose. Mas não tem só GLUT4. Tem GLUT2, GLUT1, GLUT3, GLUT5. O GLUT4 a gente encontra mais no músculo, tecido adiposo e coração. E o GLUT4, por que ele é o mais falado? Porque ele depende da ação da insulina. Tem uma situação específica que não, por exemplo, durante o exercício. Durante o exercício você tem bastante captação de glicose mesmo com a insulina baixa. Porque o exercício ativa vias de sinalização que também translocam o GLUT4. Mas se a pessoa não estiver fazendo movimento nenhum, se essa pessoa estiver em repouso, você faz uma refeição, certo? Essa refeição vai estimular o teu pâncreas a liberar insulina. Se você não tiver ativação na insulina, essa glicose não vai ser captada. Certo? O que acontece? Hiperglicemia. Né? A glicose fica no sangue elevada, ela só vai baixar por excreção urinária, por isso que a pessoa com diabetes ela tem bastante, se não está tratando, né? Ela vai urinar muito, vai dar muita sede, porque essa glicose vai, em excesso, vai acabar sendo eliminada pelos rins, e isso causa lesão ao rim. O excesso de glicose é tóxico para o corpo. Né? Só que se você é uma pessoa saudável, o teu corpo não deixa essa glicose ser tóxica, por quê? Porque ele produz insulina para jogar a glicose para dentro do músculo, do tecido adiposo. Você fala assim, Dudu, e os outros tecidos? O fígado. O fígado não precisa da insulina. Ele consegue captar a glicose sem presença da insulina. Quem mais? O cérebro. O cérebro não precisa da insulina. Até porque, se o cérebro precisasse de insulina para captar glicose,
uma pessoa com diabetes ela ia morrer muito rápido. Esqueceu a insulina, morreu. Por quê? Porque o cérebro não pode faltar glicose, hipótese alguma. Né? Então, o cérebro ele tem um outro transportador, que é o GLUT3. Tá? E o GLUT3 não depende da insulina. Então, o GLUT3 que tem no cérebro, ele faz a captação de glicose, mesmo que você não esteja produzindo insulina, ele vai captar glicose. Aí você fala assim, tá, mas por que o GLUT4 é tão importante? Quer dizer, se você está com a glicemia alta, esses outros tecidos não podem captar glicose? Sim, eles vão captar. Mas o músculo é o maior captador de glicose. Então, se tem problema no músculo, vai gerar repercussão metabólica negativa em outros tecidos também, porque vai ter uma glicemia que vai ficar alta. Bom, então a insulina é muito importante para ativar a translocação do GLUT4. E aí traz a glicose para dentro. Então sempre lembrem assim, ó, a glicose ela sempre precisa de uma proteína transportadora para entrar na célula. Tá? Mas cada célula, quer dizer, os tecidos do corpo eles têm transportadores diferentes. Por exemplo, o intestino lá. Quando a glicose vai ser absorvida pelos enterócitos, ali no enterócito também tem um tipo de GLUT. Ali no enterócito a gente tem o que transporta a glicose, chama SGLT1. Transportador de glicose dependente de sódio 1. Se tem um é porque tem dois, né? Tem o SGLT2 no rim, tá? No rim tem o SGLT2. Ele é transportador de glicose dependente do sódio porque realmente ele depende do sódio. Né? Esse SGLT1, ele transporta a glicose no intestino. Tá? E a galactose também usa ele, a galactose. A frutose não usa ele. A frutose ela é absorvida por outro transportador, o GLUT5. Olha que interessante, então. A frutose, no intestino, ela usa um transportador diferente da glicose. Isso na nutrição esportiva, esse conhecimento a gente pode usar quando a gente quer aumentar a absorção de carboidrato, em vez de a gente usar só um tipo de carboidrato, a gente usa dois. Por quê? Porque, pessoal, tem uma velocidade de absorção. Por exemplo, vamos supor que você consuma 100 gramas de malto, né? De uma vez. O teu corpo tem um limite para absorver, em termos de tempo. Não quer dizer que ele vai excretar. Ele vai absorver, só que vai demorar mais tempo. A absorção da glicose é em torno de 1 grama por minuto. Então, em 1 hora, você absorve 60 gramas de carboidrato. Se você tem um atleta que ele está correndo ou fazendo ciclismo, dependendo do tempo da prova, quando é mais de 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, depende da intensidade da prova também. É interessante suplementar carboidrato para retardar a fadiga. Só que você tem que usar um carboidrato de rápida absorção. Qual a quantidade que você vai usar? Se você passar de 60 gramas por hora, não vai dar conta de absorver. Tipo, ele vai absorver, mas vai levar mais tempo, o cara vai ficar com a barriga cheia, né? No fisiculturismo, os caras não sabem disso, por exemplo, e às vezes o atleta vai lá e começa a comer muito carbo para encher os músculos de glicogênio, só que nisso o cara começa às vezes a comer muito doce, essas coisas, e aí ele fica inchado aqui. Por quê? Porque o intestino tem uma capacidade de absorver, e se você comer muito carbo, vai ficar uma parte retida ali um tempo, né? E se chegar na hora da competição ali, não deu tempo de absorver, né, vai atrapalhar. E às vezes dá problema também porque os caras tiram sódio da dieta, aí vai prejudicar a absorção da glicose, por quê? Porque esse transportador depende de sódio. Né? Então veja como o conhecimento de bioquímica aqui permite a gente entender melhor essas coisas. Né? Então, quando você tem atletas que fazem provas de muita longa duração, tipo 3 horas, o cara vai fazer corrida de bicicleta 3 horas. Nesses casos, você pode usar uma mistura de glicose com frutose. Um bom exemplo, maltodextrina com açúcar, para esse atleta. Porque o açúcar, metade dele é frutose. A maltodextrina é só glicose. E eles recomendam você usar 2 partes de glicose para uma de frutose. Então, se você for usar glicose, você pode usar 60 gramas em 1 hora.
E aí você usa 60 de glicose e 30 de frutose, tá? Uma mistura seria você colocar, por exemplo, 60 gramas de açúcar e 30 gramas de malto. Porque em 60 gramas de açúcar, metade é frutose, metade é glicose. Então você tem 30 de glicose. Aí pega mais a glicose do malto, mais 30, você tem 60 gramas de glicose. Essa é uma sugestão, mas isso só utiliza em atletas de endurance, tá, pessoal? Não tem por que fazer isso um cara que faz musculação, por quê? Porque o cara que treina musculação, ele tem glicogênio para treinar. E ele não vai depletar todo o glicogênio só com treino de 1 hora e meia, tá?